Mas a gente tem uma chamada para o nosso convidado. Sim, Temos? Um convidado de muita elegância. Pode rodar No programa de hoje, a história nacional toma conta. É uma grande perda de tempo e vai contra o interesse da humanidade. Já que é feriado de Tiradentes, bora saber um pouco mais do maior e de todos os Inconfidentes. É um capítulo, é uma parte dessa história. Hoje, a aula fica por conta do grande Sidney Leite. Que beleza! Uma salva de palmas para o professor Sidney Leite. Ele tem aqui o seu site, que é o Sidney, com Y, leite.com, e tem o seu Instagram. Você usa Instagram, professor? Bastante, uso bastante. Pode divulgar, Sidney Ferreira Leite. Sidney Ferreira Leite, tudo junto. Professor, eu quero agradecê-lo aqui, porque nós temos uma classe de burraldos. Sim, nós é só bem o Samidana, que é professor também. Mas de Tiradentes ele não sabe nada também. É a turma do fundão. E a gente está num feriado aqui, que é essa figura aí icônica, que é o Tiradentes, e pouca gente sabe quem é o Tiradentes por trás da fama. Quem é? Quem é? Vamos falar um pouco sobre o Tiradentes. Eu queria que você desse uma destrinchada, uma aula pra gente. De uma forma bem sintética. Primeiro, é um grande prazer estar aqui com todos vocês, Daniel, um grande prazer. O Tiradentes, tirando esse papel, né, que foi construído bem depois da morte dele como herói, ele foi um brasileiro muito interessante. Certo. Tá? Ele sabia ler e escrever numa época em que poucos escreviam e liam. Ele, a gente poderia dizer que, do ponto de vista da classe social, era de uma classe média. Os pais também sabiam ler e escrever, tinham uma pequena fazenda. E quando o Joaquim José, né, ele se torna adolescente, ele se torna um itinerante e vai viajar pelas Minas Gerais. Ele trabalhou não só como Tiradentes, não é? Lembrando que a higiene bucal da época do Brasil colônia era terrível e as dores de dentes atingiam a todas as classes sociais. Então ele transitava, ele conversava, ele dialogava com todos os segmentos sociais. Também trabalhou como mascate, e ele só vai ter uma casa, só vai, enfim, se tornar sedentário, né, em Ouro Preto, quando ele já tinha mais de 30 anos de idade, quando ele presta um concurso e é aprovado para alferes. Alferes é uma espécie de um primeiro sargento, né, de uma força que existia na época chamada Dragões. E ele vai ser um excelente alferes. Ele vai se destacar, ele não vai ter elevação de cargo, mas ele ganha um grande destaque cumprindo algumas tarefas, prendendo contrabandistas, prendendo bandidos que atuavam na Serra da Mantiqueira. Então, pô, fazia coisa pra cacete. Ele foi uma pessoa muito interessante. Muito participativa na sociedade. E até entrando um pouco na seara da economia, ele também foi um empreendedor. Ele elaborou projetos, por exemplo, para levar água. Pessoal que conhece a geografia do Rio, do Andaraí para o centro da cidade. Ele tinha vários projetos na área de irrigação. Ele foi tão competente que ele ganhou da coroa portuguesa, isso pouca gente sabe. Ele ganhou terras na Serra da Mantiqueira, para explorar, inclusive, 11 veios de ouro, que ele deixou para fazer isso mais adiante na vida dele, e ele ganhou um terreno ali no centro de Ouro Preto, que ele ele teve uma relação afetiva muito conturbada com uma menina em torno de 15, 16 anos. Opa. Essa menina engravida. Tá? Ele foge de casa, ele tira a menina da casa da mãe dele e vai morar com essa menina, prometendo casamento. Dessa união estável nasce a única filha do Tiradentes, a Joaquina, não é? Que ele pouco conviveu com ela, porque a partir desse momento ele já se insere no movimento que vai ter um fim trágico, não é, para ele. Que legal, cara. Sidney, a gente sempre vê que ele foi um herói e depois muita gente diz que ele foi só um bode expiatório. Eu queria saber qual a importância dele mesmo no movimento, ou ele só foi um bode expiatório e se ele foi traído, né?
Puxa, essa é uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Qual é o papel do Joaquim, do Tiradentes, não é, no episódio da Conjuração Mineira? Ele foi o divulgador. Até por tudo que eu falei até agora, um cara que conhecia todo mundo, viajava bastante, conhecia desde a elite até as classes, né, mais subalternas ali da região de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ele fazia muito esse trajeto de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, o papel dele foi o de ficar mais exposto, porque ele tinha a tarefa de conectar com fazendeiros, de conectar com pessoas importantes de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro para levar adiante um movimento de revolta. Portanto, ele não foi um líder. Mas relação pública. Ele atuou numa área de comunicação. O marketing da... E, portanto, ele foi o mais exposto. Todo mundo sabia, até mesmo antes da eclosão, né, da devassa para explicar para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, é o processo, que foi um caos total. É muito interessante a tua pergunta, porque conhecendo a história de Tiradentes, da Conjuração Mineira, a gente entende muito hoje o comportamento das nossas instituições. Né? Por exemplo, nós tivemos 3 processos ao invés de 1, né, da devassa. E um era secreto, que corria lá em Portugal e que ninguém sabia que esse processo estava correndo. Então, é muito provável que até membros da coroa portuguesa estivessem envolvidos na Conjuração Mineira. O próprio governador de Minas Gerais, né, o Visconde Barbacena, ele teve um papel muito ambíguo. E no final sobrou, na verdade, para 12 que foram condenados à forca, mas no final teve uma reviravolta judiciária que só mesmo no Brasil colonial e mesmo no Império Português poderia acontecer. Que aula, hein, professor? A gente vai ter que fazer um break, mas eu quero de novo passar aqui o Instagram do Sidney Ferreira Leite, @Sidney Ferreira Leite. Tem o site dele também, que é o sidneyleite.com. E você que está nesse feriado e não tem assunto, e você é um burraldo, você pode aproveitar o professor aqui para explicar por que tem o feriado seus Tiradentes. Filhos, seus pais, Posso fazer um break, professor? Vamos, Você deixa? Bora, claro. Então vamos fazer um break aqui que o professor deixou. Estamos de volta aqui. Professor Vila, tem pergunta? Eu sou historiador, assim como o senhor. Daqui a pouco temos o Bananinha aqui, né? Só para lembrar que né? Se eu tivesse sido eleito, você não ia para cima de mim. Não fui eleito por pouco. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor da questão da imagem do Tiradentes. Por que cristificaram a imagem? Tinha alguma relação? Qual a intenção de fazer com que Tiradentes pareça Cristo e tal? Isso aconteceu muito tempo depois, tá? Que é uma área assim em que eu estudei bastante, porque Tiradentes ele é preso em 1789, ele vai ficar 3 anos praticamente numa solitária. Vocês podem imaginar, não é, como isso vai, né, perturbar mentalmente o Tiradentes. Ele que era um ideólogo, um cara super agitado, não é? Queria fazer acontecer, ele fica recluso numa solitária. E o processo de independência do Brasil vai ser feito pela própria monarquia que levou o Tiradentes à forca. Então, com a independência, em 1822, o Tiradentes é uma nota de rodapé. Ninguém falava. Ele ficou esquecido durante décadas. Quem recupera o Tiradentes é o movimento republicano. A partir, por exemplo, de quase 100 anos depois, um presidente de província de Minas Gerais, o Saldanha da Gama, que depois vai virar... Saldanha Marinho, vai virar um republicano. Ele constrói um movimento para o Tiradentes exatamente em Ouro Preto. Aí os republicanos começam a fazer palestras, começam a divulgar, e aí nesse momento já aparece um Tiradentes cristão, um Tiradentes que teria sido enforcado, passado por um processo de resignação pessoal. E os pintores, especialmente um pintor chamado Décio Vilares, é que ele vai pintar aquele quadro. A gente não tem ideia de como era realmente o Tiradentes.
Provavelmente, a figura, né? A figura. Ele não usava barba, com certeza, porque isso era proibido por um alferes. E muito menos tinha cabelo comprido. Caramba. Tá? E na prisão, mesmo na solitária, por conta das pestes que existiam, né, no país, principalmente piolho, tá? O cabelo era cortado e a barba era feita. Então aquela imagem cristã, ela é construída muito depois, não é? Por volta de 1870, e ela de alguma forma atende aí a necessidade dos republicanos terem um herói, não é? Quem seria o herói do movimento republicano? Já que na independência o herói era o monarquista, que era o Dom Pedro I. Então você vai ter uma luta de narrativa, para usar uma expressão bem da moda, Lógico. né? De um lado, os monarquistas defendendo Dom Pedro I e os republicanos vendo em Tiradentes uma figura. Aquela figura que defendeu a liberdade. Embora, isso também é muito importante dizer, a conjuração é mineira, né? O objetivo era a independência das Minas Gerais, não do Brasil como um todo, tá? E outra visão que se tem errado é que a conjuração era abolicionista e acabar com o trabalho. Não. Todos os que participaram, inclusive Tiradentes, eram proprietários de escravos. E não colocaram na ordem, né, ali do dia, do que eles iriam fazer, acabar com a escravidão. Aliás, todo o trabalho que se fazia em Minas Gerais e nas minas de ouro, né, era feito pelos escravos. Ou seja, você está falando conjuração, a gente sempre aprendeu Inconfidência. Tem diferença Boa. Inconfidência mineira e conjuração mineira? Tem uma diferença importante, tá? Todo o sistema de punição de rebeldes em Portugal é baseado numa lei de origem medieval chamada as Ordenações Filipinas, tá? E ela vai estabelecer uma diferença entre a inconfidência e a conjuração. A inconfidência é uma traição. Certo. A conjuração já é algo mais, digamos assim, efetivo, algo mais propositivo. Que foi a ação que aconteceu, tá? E do ponto de vista real, não aconteceu, tá? A conjuração, ela foi só um projeto. Porém, todos aqueles que participaram na linha de frente foram condenados à morte, não é? Por enforcamento e também com corpo dilacerado, porque aí tem um dado bem interessante. Caramba! Né? Por que o corpo dilacerado? Por quê? Porque, como foi uma alta traição à monarquia, a rainha, né, entendeu que o líder do processo, o Tiradentes, não deveria ter velório e muito menos ser enterrado. Por quê? Ele não deveria ter, não é, muito católica, a rainha, direito ao reino do céu. Então, por que a casa dele, né, foi demolida e se jogou sal? Porque ali não poderia nascer mais nada. Inclusive, em relação a sua filha, ela também foi desconjurada. Caramba. Rapidamente, estamos de volta aqui com a história do Tiradentes, nosso querido professor Sidney Ferreira contando todos os bastidores. Estávamos falando da morte do Tiradentes, que jogaram sal na casa do Tiradentes. Porque ali não poderia nascer mais nada, tá? Também a filha dele foi deserdada, não teve direito a absolutamente aquelas terras que o Tiradentes tinha ganhado na Mantiqueira. Foram a leilão. Caramba. Né? E, por sorte, aquele terreno que ele ganhou da própria coroa portuguesa, ele tinha feito uma repartição com a esposa e ficou com a esposa e com a filha, né? Com Joaquina. Mas rapidamente voltando, então Tiradentes não teria o direito de fazer aquela transição cristã após a morte, seja por purgatório ou mesmo para o reino dos céus. A alma dele, por intermédio das partes do corpo, deveria estar vagando para ser capturada pelo reino das trevas. Caramba. Como eu falei, era uma legislação de origem medieval, tinha muito esse simbolismo medieval. Mas no meio do processo teve um golpe. Opa! Teve um golpe, né, lá, depois de 3 anos, foi a julgamento e foi lida a primeira sentença. Né? Os 12 acusados, Tiradentes no meio, o Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, o padre Rolim, nós tínhamos um grupo de padres que participou, todos proprietários de terra, todos proprietários de escravos, de alguma forma ligados a contrabando de ouro. Vamos um pouco desmontar, desacralizar essa figura. Os 12 foram condenados, mas aí de repente aparece uma carta da rainha
Gente, a comunicação Olha entre isso. Rio e Lisboa levava 70 dias. Então, passou por cima do julgamento e a rainha, Dona Maria a Louca, mas que também é conhecida como Dona Maria a Piedosa, ela perdoou os 11, menos Tiradentes. E Tiradentes foi o único condenado à forca e depois 3 partes, né, do seu corpo foram espalhadas entre o Rio de Janeiro e Ouro Preto, os lugares aonde ele fez a propaganda revolucionária. Que aula, uma salva de palmas pro professor aqui. Professor. Muito didático. O professor, de novo, ele tem o seu site que é o sidneyleite.com. Sim. Vai lá no Instagram do professor, @SidneyFerreiraLeite. Manda um inbox, pergunta sobre o Tiradentes, porque ele deu uma aula aqui super didática. Pô, parabéns aí, muito legal te escutar e aprender alguma coisa, Sim, porque né? na escola a gente ouve de um jeito, uma né? linha. Exatamente. A gente ouve de um jeito e a gente vê que tem as diferenças. Isso vai ser mudado alguma coisa? Ou já é mudado nas escolas? Não, por exemplo, por causa do nome e tudo mais, não? Tá começando a mudar. Ah, legal. Existem muitas fontes de documentos e os autos da devassa dos 3 processos contra os conjurados de Tiradentes, eles estão disponíveis nos arquivos. Legal, demais. Não, muito bom. Boa, professor. Professor, obrigado pela aula. Volte para nos ensinar mais, tá bom? Me sinto em casa, um grande prazer. Valeu, Vamos professor. rodar